Então nós já estamos em sintonia contigo, Mestre, pois sabemos que quando adentramos essa casa já estamos recebendo as tuas graças e temos a certeza que vamos sair melhor do que entramos aqui, principalmente porque vamos ter a relembrança, o esclarecimento dos ensinos que Jesus nos deixou através da nossa irmã Denise, que possamos assimilarmos, nos concentrarmos, o nosso pensamento, o nosso ouvido, o nosso coração aqui dentro dessa casa, para que os mentores amigos possam nos ajudar e nós poder ajudar lá fora, aonde quer que estejamos, principalmente com os nossos familiares, nossos conhecidos, nossos vizinhos, nossos amigos, levando essa energia boa e mostrando como é bom estar contigo, Jesus. Ajuda-nos hoje e sempre, que assim seja. Então, queridos amigos, queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui reunidos na nossa amada Casa Paulo de Tarso para estudarmos mais um pouquinho da nossa doutrina espírita. Às quartas-feiras nós estudamos, lemos, comentamos sobre o nosso Evangelho, aqueles ensinamentos de Jesus tão valiosos, que estão presentes na nossa vida, que estão à nossa disposição, para que, a par deles, meditando, refletindo, analisando tudo aquilo que Ele nos deixou, nós possamos trabalhar nós mesmos e buscarmos o equilíbrio, a harmonia na nossa vida, no nosso dia a dia. Estudamos o Evangelho de forma sequencial. Então agora nós estamos num capítulo que é o mais extenso do Evangelho, que nos fala de bem-aventurados os aflitos. E nós sabemos que as aflições estão aí, ao nosso lado, batendo a nossa porta, situações que nos acontecem, muitas vezes inesperadas, mas tudo sempre concorrendo para o nosso bem. Então existem causas atuais das aflições, como foi estudado na semana passada. Mas o que nos cabe comentar hoje, meditar, refletir, é sobre as causas anteriores das aflições. Porque vimos muitas vezes situações que para nós parecem tão díspares, mas como que acontece isso ou aquilo, uma determinada situação, e a gente fica pensando, e Deus? Muitas vezes até nós ouvimos as pessoas dizerem, mas aonde está Deus que permitiu, que permite que esta pessoa passe por essa dificuldade, que sofra tanto? Mas nós, na doutrina espírita, nós temos essa certeza, que sempre que nós observamos os efeitos, é porque por trás desses efeitos existe uma causa. Mas os nossos olhos, as nossas percepções, ainda não nos permitem, dentro dessa condição que temos, de observarmos o que está por trás daquela situação tão delicada, tão sofrida, que nos causa compaixão, que nos causa momentos assim de entristecimento, de vermos muitas vezes alguém que tanto amamos passar por essa ou por aquela necessidade. E a doutrina espírita, nesse capítulo 5, ela nos esclarece muito bem. Dá assim para a gente pensar, meditar, refletir e chegarmos à conclusão, a partir desses conhecimentos que nós recebemos, que tudo tem uma razão de ser. E que os efeitos sempre vão ocorrer, mas originados por uma causa.
Então sempre vai ter algo que vai desencadear determinado efeito. E nos fala assim, no início, destes itens que nos cabem comentar na tarde de hoje. Causas anteriores das aflições. Mas se há males nesta vida, de que o homem é a sua principal causa, há outros pelos quais, pelo menos na aparência, completamente estranho parece que atinge-o como por fatalidade. E aí nós observamos aquelas pessoas como as crianças, digamos assim, que partem em tenra idade, pessoas que já nascem com anomalias, com dificuldades físicas que dependem de outros por toda a vida, porque não conseguem se locomover, muitas vezes pensar, agir por vontade própria, sempre dependendo de alguém. E muitos podem pensar assim, mas como que Deus faz isso? Às vezes recebemos esclarecimentos de outras doutrinas, de outros credos, porque Deus quis que assim fosse. Será que Deus, nosso Pai de amor e bondade, Ele iria assim se sentir bem, digamos assim, de fazer tipo um sorteio? Aquele vai ter uma dificuldade assim, aquele outro assado, este vai nascer na abundância, aquele outro lá vai ser uma pessoa que vai necessitar de ajuda toda a vida, aquele outro numa miséria, coitado. A doutrina nos traz esse esclarecimento e nos diz, nos mostrando esse amor que Deus tem por nós. E esse amor, esta misericórdia com que Ele nos olha, com que Ele nos atinge, digamos assim, nos sustentando, nos fala que existe sim uma razão para que as coisas estejam deste modo, que ocorram dessa maneira. Deus é Pai de amor, de bondade, e sempre que nós percebermos ou estarmos nós mesmos vivenciando situações delicadas, porque sabemos que volta e meia somos testados, passamos por provas, por exames, a gente pode dizer, porque somos todos estudantes aqui na Terra, alguma razão tem. Mas que a gente tenha sempre essa certeza que essas provas, que esses testes que nos chegam, não são castigo. Mas eu fiz sim isso, como é o título do nosso tema hoje. E nessa vida eu não fiz nada, mas na outra vida eu fiz e agora eu estou pagando. Não existe essa questão de pagamento, porque Deus é amor. O que existe são reajustes, que a nossa própria consciência nos chama a estes reajustes, dizendo, como é que nós vamos seguir, que eu vou seguir adiante, se tem uma questãozinha lá que não ficou bem resolvida. Se eu não consigo me harmonizar com fulano, chego perto, já sinto que eu tenho que me afastar. Se eu estou muito envolvida ainda em situações tão delicadas, tão difíceis, e se aquilo está se apresentando na minha vida, é porque tem uma razão. Não é um acaso de maneira nenhuma. Então não vamos levar para este lado do castigo. Porque Deus é Pai de amor e bondade, Ele não vai nos castigar. Ele é nosso Pai, Ele nos criou. Então situações que ocorrem na nossa vida são aquelas necessárias para que a gente aprenda, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores. Porque a lei, como nos diz o nosso Evangelho, mais lá no início, é a lei de progresso, é a lei de amor. Todos nós estamos aqui para progredir, porque tudo na natureza progride. Então, quando olharmos uma criança em tenra idade,
envolto a sofrimentos, ao abandono, ao descaso e tantas outras situações que nos chocam tanto, que nos compadecemos, alguma razão há. E muitas vezes a gente pode pensar assim, eu estou citando o exemplo de uma criança porque nos toca bastante, né? Que será que fez essa criança noutra vida? Deve ter sido assim uma pessoa terrível, deve ter se comprometido tanto que agora vem assim, está pagando o que ela fez. Então tem N situações, podemos dizer, que nós não entendemos, não conseguimos perceber, captar, porque não temos esse olhar de ver, não temos essa possibilidade. Mas aquela situação ali é a situação que aquele espírito necessita para fazer determinado aprendizado. Não vamos culpar a Deus por permitir que aquela criancinha tão inocente esteja ali. É a oportunidade que ela está tendo para fazer o seu aprendizado. E muitas vezes, em situações muito extremas, é uma trégua, gente. Quando eu aprendi essa lição, que eu entrei na doutrina espírita, que eu estava estudando, a pessoa que estava passando, a coordenadora dos nossos estudos, ela me chamou a atenção assim, porque a gente, sabendo que a gente vem para se reajustar, para se reabilitar com a nossa consciência, com as leis divinas que nós infringimos, e quando a gente vê uma pessoa sofrendo muito com algum, já vamos tirar a conclusão, viu, tá pagando. Então ela disse, a gente não sabe porque isso me chamou a atenção, porque quando ela falou, a gente leu isso, estudamos, e depois que a gente foi meditar e refletir sobre aquela lição que ela estava passando para a gente, a primeira coisa, então é por isso então que aquela pessoa é assim, tem tantas dificuldades, veio com algum tipo de deficiência, mas a gente não sabe o que está acontecendo com aquela pessoa, se é isso mesmo. Se for, que bom, porque a oportunidade que a pessoa tem também de valorizar um corpo são, que talvez numa encarnação anterior não tenha valorizado. Mas também, muitas vezes, me chamou a atenção, me chama a atenção até hoje, porque nós não sabemos o que na realidade está se passando ali com aquela pessoa. Então, me recordei de um livro muito especial. Nós temos uma literatura muito extensa na doutrina espírita, temos as obras básicas, que são o pilar de tudo, a base de tudo, como nos diz, e outras obras complementares. E essas situações assim, de endividamentos, de situações de reajuste, nós podemos observar muito nos livros de André Luiz, psicografados por Chico Xavier. Ali tem cada lição assim maravilhosa, porque ele saía junto aos mentores espirituais para analisar situações em busca de socorro, para socorrer as pessoas, e ele era um aprendiz, estava ali junto dos benfeitores que orientavam ele, e ele sempre indagava e queria saber, mas por que a pessoa está assim, por que está dessa ou daquela maneira? E os benfeitores diziam, chega bem pertinho dela, tenta auscultar o que lhe vai na mente. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi essa leitura que eu fiz, acredito eu, se não me engano, é do livro Ação e Reação. Que eles vão visitar uma pessoa que vive numa extrema miséria, num casebre, uma casa lá abandonada, eles não tinham onde viver, foram viver ali. Então vivia um doente e a mãezinha. O doente era cego, era surdo, mudo, imobilizado em cima de uma cama, era um anão, a estatura baixinha, e a mãe também, uma pessoa doente, com várias dificuldades físicas, cuidava dele. Então passavam assim por situações muito graves.
E aí o André Luiz, como a gente se compadece dessas situações, e o mentor espiritual que estava ali assessorando, disse a ele, é mesmo, a gente deve se compadecer desse nosso irmão, e sempre que nós pudermos orar para que essas pessoas consigam vencer os seus próprios desafios. Ele chegou perto, ele disse, agora André, chegue perto aí desse doente, tente escutar o que ele vai na alma. Aí o André se concentrou um pouco e percebeu que aquele espírito estava ali ainda todo imobilizado, não conseguia falar, não conseguia enxergar, mas na sua mente havia um tumulto de ideias, de pensamentos. E o que ele pensava? Ele pensava assim, mas eles vão me pagar, isso não se faz. Eles vão me pagar, eu vou à forra, eu vou fazer com que eles sofram também. Eu já andei punindo uns, agora vou punir outros. O que eles pensam? Sou eu que mando neles. Eu estou à frente deles. Então, eles vão ter que se ver comigo. E o André Luiz disse, meu Deus, interessante, né? Ele, nessa condição, mas ainda pensando nessas coisas, aí o mentor espiritual explicou a ele esse tipo de, digamos assim, de experiência que ele está tendo é uma trégua, é a misericórdia de Deus propiciando para que ele tenha um período que ele não possa se comprometer mais, além do que ele já é comprometido, porque se ele estivesse em plenas condições, com esse tipo de pensamento que ele tem, o que ele não estaria fazendo? Estaria se comprometendo. Então ele está tendo essa trégua. Também porque ele tem muitos inimigos criados em várias encarnações, que esse irmão já vem sempre repetindo os equívocos, sempre repetindo. Então, a bondade divina é tão grande que permitiu que ele viesse nessa condição, para que, quem sabe, ele passando por essas limitações, está ali contido naquele corpo todo deformado, ele consiga olhar a vida, olhar a si mesmo e conseguir sair dessa condição tão delicada que ele se encontra. Então, muitas vezes, meus amigos, as situações são essas. O nosso Evangelho, nesse nosso estudo, ele também nos fala que muitas vezes as pessoas também pedem para vir com determinado tipo de limitação, para que ela também valorize mais a vida, para que ela consiga superar dificuldades que ela sente nela ainda. Nunca devemos pensar que a resposta de Deus para aquele filho seu é o castigo. Noutra obra do André Luiz, ele também cita o seguinte, que tinha uma moça, vivia numa família, tudo bem certinho, ela era uma pessoa muito instruída, muito querida, uma pessoa muito tranquila, mas estava numa família muito tumultuada. Vivia na casa da irmã, é mais ou menos assim. A irmã também tinha um gênio muito difícil, casou-se. Então, situações assim muito delicadas surgiam ali naquele ambiente familiar, de desentendimentos, de brigas. E o que aconteceu? Passou um tempo, ela desencarnou. E a irmã já estava casada. Ela se propõe a nascer de novo, e ela não precisaria nascer nessa condição ali, que era muito pesada, porque aqueles espíritos eram muito endurecidos. Mas ela se propôs a vir até com uma doença assim bem grave, para que a irmã e o marido, ou o cunhado dela, consigam se harmonizar através dos cuidados com ela, para que o coração se enternecesse, se dedicando àquela criaturinha ali tão frágil e tão carente. Então nós podemos ver assim que
tudo, meus queridos irmãos, concorre para o nosso bem. Que não estamos aqui ao acaso. A Denise vai lá, faz o que ela tem que fazer, se der, dá, se não dá, não dá. Não. Tudo tem um propósito. E o propósito é o progresso. Porque nós todos um dia seremos espíritos puros. Mesmo que a gente não acredite, nós seremos espíritos puros. E essas nossas idas e vindas no plano espiritual, em determinado momento, outro momento aqui na Terra, para que a gente possa aprender a ver, reconhecer em nós as nossas fragilidades e conseguirmos superá-las, vencê-las. Os benfeitores que programam as reencarnações, eles observam quais as condições que nós temos de vivenciar determinadas situações. Muitas vezes os espíritos chegam, não pode, olha, me comprometi assim, deixei de ajudar o fulano, podia ter ajudado, podia ter sido uma pessoa mais solidária, e agora eu vou fazer isso, vou ajudar o fulano, vou fazer... Aí os bons espíritos conversam um pouquinho e dizem, vai com calma, meu irmão. Vai com calma, não precisa tu abraçar tudo nessa encarnação. Tu vais ter outras encarnações, então aquilo que nos acontece sempre vai ser resultante das nossas escolhas. Mesmo que a gente escolha equivocadamente, acertadamente, inconscientemente, mas vão ser sempre resultados das nossas escolhas, visando sempre esse nosso progresso. Progresso que vai atingir a todos nós, que vai fazer com que a gente possa aos pouquinhos evoluir e um dia habitar nos mundos melhores. Porque nós estamos aqui na Terra, e a Terra é um planeta de provas e expiações. Muitas coisas nos assustam muitas vezes, porque às vezes a gente pensa assim, ainda acontece determinadas situações que parece que é lá no tempo dos bárbaros. E às vezes dentro das próprias famílias, mães com filhos, pais, filhos e pais, alguma coisa tem, alguma lição naquela situação ali tão delicada está presente, para que aquele espírito, para que os outros espíritos possam aprender. Esta é a nossa destinação na Terra, e a nossa melhoria. E nós só vamos fazer essa melhoria através da observação, da análise dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes, buscando o autoconhecimento. E a partir desse autoconhecimento, nós vamos fazer a nossa reforma. Não vai dar saltos, meus queridos irmãos, porque nós não vamos melhorar de um momentinho para o outro, não. É aos pouquinhos. Mas acontecem essas melhorias que vão, na realidade, fazer diferença na nossa vida, se a gente souber aceitar que a gente ainda se vincula ao egoísmo, ao orgulho, à inveja. E não vamos nos sentir as últimas pessoas do mundo se a gente tiver, e temos todos nós, de uma forma ou de outra, esses sentimentos, porque muitas vezes esses sentimentos estão camuflados, a gente pode dizer. Às vezes conhecemos alguém, não simpatizamos com aquela pessoa, que é uma pessoa alegre, extrovertida. Mas acho que ela faz isso assim muito orgulhosa, ela quer aparecer, ela quer se destacar dos outros. Mas por que eu estou tendo esse tipo de sentimento, esse julgamento? Provavelmente porque eu também queria ser assim. E por que está acontecendo isso? De repente eu estou com inveja. Eu queria ser da mesma maneira, ser extrovertida, conversar, alegrar, ter bastante amizade, mas não consigo.
E aí eu vou me desesperar porque eu notei que eu sou invejosa. Eu vou trabalhar isso aí dentro de mim. Que bom que ela consegue ser assim. Quem sabe um dia eu também vou tirar essas cascas, entre aspas, que às vezes nós temos, que nós vamos muitas vezes acumulando, e me tornar uma pessoa mais extrovertida, quem sabe. Então tem tantas coisas para nós aprendermos, para nós pensarmos e refletirmos na nossa vida. E que bom que nós contamos com a doutrina espírita para nos esclarecer. Então tudo que nos acontece na nossa vida, se nós olharmos o nosso hoje, mas eu não fiz nada para estar passando por isso. Mas o que esta lição está querendo me dizer? Mas o meu filho que eu tanto amo partiu. E agora eu estou num sofrimento daqueles. Como é que Deus fez isso? Chegou o momento dele voltar. Não tem como a gente não se emocionar, não se entristecer, não chorar. Mas busquemos não nos revoltar. Ele partiu. Mas tem outras pessoas do meu lado. E muitas vezes a gente observa, às vezes mães, com mais filhos. Um se vai e fica 2, fica 3, fica 1. Ah, mas o fulano era tudo na minha vida acabou. E os outros também não merecem atenção, carinho. Será que eu não estou passando por essa situação para que eu possa mudar a minha maneira de ser? Amar mais, me dedicar mais, dizer que eu amo, atender da melhor forma possível, demonstrar o meu carinho, meu amor, a minha dedicação para esses que ficaram. Então assim é muito vasto, meus amigos, estes ensinamentos que nos permitem refletir, meditar. As situações na nossa vida sempre vão ter uma razão de ser. E não vamos pensar que acontece aquele fato porque foi o fulano, é o vizinho, é o ex-marido, a ex-esposa, é o filho que só me dá trabalho. Vamos pensar o que é esta situação, o que é essa vivência, que essas dificuldades. Às vezes pessoas tão boas, tão queridas, tão amorosas, em famílias tão difíceis, junto a filhos ingratos, tem uma razão de ser. E muitas vezes elas já podiam estar lá adiante, mas se propõem a vir para ajudar aqueles que ainda estão numa condição mais delicada, mais difícil. Cada dia da nossa vida é uma oportunidade de nós escrevermos alguma coisa neste nosso livro, digamos assim, da vida. Cada dia é uma nova oportunidade. É o presente. Uma vez eu li alguma coisa e fiquei pensando, e dizia assim, se não me engano, acho que é no livro O Céu e o Inferno, se não me engano, que os benfeitores diziam assim, que para Deus o que importa não é o que passou, o passado. O que importa é o presente. Então, se nesta encarnação ou noutra temos coisas a reajustar, agradeçamos a Deus pela oportunidade de refazermos e retomarmos a nossa vida dentro do equilíbrio, dentro da harmonia, nos esforçando. E vamos, às vezes, sim, vamos tropeçar, vamos cair, vamos machucar os joelhos, eu digo, mas vamos levantar, não vamos nos deixar levar. Se nós soubéssemos os anos que a espiritualidade passou organizando tudo para que a gente viesse aqui nessa encarnação, nesse momento ímpar. Porque muitas pessoas dizem, mas essa vida está tão horrível, tão difícil, mas é um momento ímpar na nossa evolução, porque são tempos de transição e as coisas aos pouquinhos estão mudando e depende de cada um de nós essa mudança.
Acreditar em Deus, em Jesus, ter a certeza que não estamos sozinhos, que benfeitores existem que estão nos auxiliando, nos fortalecendo. Às vezes a gente não tem companhias físicas ao nosso lado e nos queixamos, eu me sinto tão sozinho. Então, seja solidário, vá ajudar o outro. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer, que espíritos benfazejos, que aqueles que nos antecederam e têm condições, estão ali ao nosso lado, nos dando força, nos amparando, nos assistindo, nos inspirando, nos intuindo. Não estamos sozinhos, meus queridos irmãos. Agradeçamos sempre essa oportunidade. O que passou, passou. Então, daqui para frente eu vou me esforçar para ser melhor. A responsabilidade é só nossa. Não vamos pensar que a gente está passando isso ou aquilo, a culpa é do outro. O outro foi só um instrumento para fazer com que a gente despertasse, para fazer com que a gente revisse as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos posicionamentos. Então vamos pensar situações recorrentes. O que essas lições estão querendo nos dizer? Porque volta e meia eu me vejo nessa situação. Algum recado está aí. Então que Jesus nos abençoe, que nos dê forças e que nós possamos cada dia mais pensarmos de uma forma mais positiva, contribuindo assim com estes benfeitores que querem a promoção da terra e de cada um de nós, porque estaremos fazendo a nossa parte, agindo, pensando da melhor forma possível, construindo esse nosso futuro, porque essa construção é diária. Cada dia eu vou construir um pouquinho daquilo que eu viverei daqui a pouco, já é o futuro. Então, muito obrigada pela atenção e que Jesus nos abençoe.